Olá, internautas! A partir de agora você vai acompanhar aqui um resumo do programa Vida com Saúde deste final de semana. O que vem a ser a síndrome metabólica, afinal de contas? Olha, a síndrome metabólica, Locatelli, eu até, quando eu te sugeri que a gente conversasse sobre esse tema hoje, é uma preocupação muito grande que eu tenho, sabe? Uhum. As pessoas, às vezes, não se dão conta do que pode trazer para a vida delas um excesso de peso, certo? E, assim, e o principal que inicia essa síndrome, porque síndrome, na verdade, é um tipo de doença, né? Uma síndrome é um conjunto de sintomas, um conjunto de ocorrências na vida da pessoa que levam a uma doença, levam a um problema. A síndrome metabólica, a gente começa a pensar nela quando a pessoa apresenta um aumento da gordura no abdômen, a chamada obesidade abdominal. Porque nem sempre a pessoa vai ser aquele gordinho que é todo gordinho, né, Locatelli? Aquela pessoa que tem já a perna um pouco mais grossa, o braço mais grosso, certo? O pescoço um pouquinho mais grossinho e a barriguinha e tal. Às vezes a pessoa tem só o aumento de gordura abdominal. Uhum. E isso é muito comum conforme a idade vai aumentando. Certo? Então a gente tem assim, ó, homens com a cintura, que a gente deve medir a cintura, mais ou menos 4 a 5 dedos abaixo do umbigo, certo? Uhum. Ou na altura da crista ilíaca, que é esse ossinho que a gente tem do lado da barriga, para cima, onde termina o encaixe da perna, que é ao lado, né, do quadril, tem o ossinho, aquele ossinho mais saltado na lateral da barriga, chama-se crista ilíaca, aquela parte mais ossudinha ali. A gente pode medir ou 4 dedos abaixo do umbigo, ou na altura desse osso, certo? Uhum. Homens que tenham mais de 90 centímetros, certo? 90 centímetros de abdômen, e mulheres que tenham mais de 80 centímetros de abdômen, já devem ter uma preocupação, porque eles podem apresentar essa síndrome. Quer dizer, é aquele excesso que fica na lateral aqui da nossa barriga, então, né? O cara, na lateral e na frente, né, Locatelli? Também abaixo do umbigo, também né? frente, a gordura né? do abdômen, né? Aquela barriguinha mesmo, né? Certo. E aquela lateral ali, que o pessoal geralmente costuma dizer que aquilo ali é o depósito de cerveja. O excesso de gostosura, o pessoal fala. Mas a verdade é a seguinte, a gente brinca e tudo, mas depois nós vamos falar a respeito da evolução desse problema, que também é a obesidade. Sim. E assim, só quero complementar contigo o seguinte, na síndrome metabólica, a gente tem então, a princípio, a gente mede a cintura. Certo. Se o homem tiver mais de 90 centímetros, ou se a mulher tiver mais de 80 centímetros, a gente vai buscar como é que está a pressão dessa pessoa. Certo? Uhum. Se a pressão estiver mais do que 13 por 8,5, isso já pode complicar a vida dessa pessoa. Se essa pessoa tiver no seu sangue o açúcar mais alto, certo? Uma glicemia de jejum, que é a glicose, né, do sangue, maior do que 110, já também pode caracterizar um problema. E se, na questão do colesterol, né, a gente mede 2 tipos de colesterol, que são os triglicerídeos e o HDL, que é o famoso colesterol bom, certo? Se eles estiverem alterados com triglicerídeo muito alto ou esse colesterol bom muito baixo, se caracteriza essa síndrome. E tu sabe, Locatelli, que a verdade é a seguinte, é muito comum. As pessoas acham que, tudo bem, é de família, meu pai já tinha essa barriguinha, não faço exercício, de repente, como tu mesmo falaste, eu abusei um pouquinho da cerveja e da carne no fim de semana, mas isso não tem problema. Mas é muito comum a gente encontrar essa pessoa que tem essa gordura abdominal, a gente encontrar a pressão mais elevada, o açúcar alto no sangue, o colesterol alterado, e aí, Locatelli, as coisas começam a se complicar, porque isso, quando a pessoa tem 40, 50 anos, ele não sente nada, não vai ter problemas assim de saúde que ele vá sentir, buscar o médico, mas isso no futuro pode trazer consequências muito sérias, né? Tá, eu quero entender uma coisa, e acredito que também os ouvintes em casa, nesse momento, estão com essa dúvida. As pessoas de uma certa idade, quer dizer, a partir dos 30 anos, geralmente já tem aquela barriguinha, já tem aquele excesso de gorduras laterais, assim como tu disseste, do lado da barriga, e mesmo aquela gordurinha na barriga. Quando é que a pessoa tem que se preocupar
com essa gordura, e quando é que ela vem a ser a tal da síndrome metabólica? Essa que o nome até é um pouquinho assustador, né? Então, mas é importante. Eu acho que eu hoje até conversei com uma paciente, eu brinquei com ela, digo assim, ela me dizendo, não, porque eu tenho muito medo. Eu digo, mas que bom, porque quem tem medo se cuida, né? É bom as pessoas terem um pouco de receio, porque vão buscar a informação, né? E quem se cuida realmente tem mais saúde. Então, assim, a pessoa que apresenta esse aumento da barriga, que passa de 90 centímetros para um homem e de 80 centímetros para a mulher, é muito importante que essas pessoas verifiquem sua pressão, certo? Para ver se ela não está acima de 13 por 8,5, e verifiquem os exames de sangue, a diabetes e o colesterol. Porque aí sim a gente vai ter certeza se é só uma barriga que está só atrapalhando esteticamente a pessoa, ou se essa pessoa já está tendo complicações disso, porque realmente assim, Locatelli, a estética é uma coisa que pra gente, como médico, tá em segundo plano. Eu acho que, claro, todo mundo tem que se preocupar, né? É bom a gente estar bonito, né? Mas muito mais importante que isso é a saúde, né? É a gente ter saúde. Então a nossa preocupação fundamental realmente não vai por esse lado da estética, vai pelo lado da saúde da pessoa, para essa pessoa poder ter a sua vida, como a gente sempre fala, né? Curtir a sua vida na plenitude, poder aproveitar os seus bons momentos sem ter doença. Tá, mas eu volto a essa situação. Você colocou uma medida aí, né? São quantos centímetros mesmo? 90 centímetros para o homem e 80 para a mulher. Certo. Deixa eu te falar o seguinte, isso mudou, hein? Até uns anos atrás, era 102 para o homem e 90 para a mulher. Baixou. Por que Agora que baixou? 90 para o... Porque os estudos provam, Locatelli, que as pessoas que têm essas medidas aí, assim, avantajadas, tendem a ter mais doenças. Essa pessoa, no futuro, vai ter problema do coração, vai ter problema de articulações, certo? Vai ter problema de diabetes. Então, esse é o negócio. Certo. É muito importante, até na própria obesidade, que depois nós vamos falar, a questão nossa com a obesidade, com a síndrome metabólica, não é estética. O termo obesidade, inclusive, na medicina, não se refere a problemas estéticos. Certo. Obesidade significa aumento de doença, é risco de morte, né? Isso eu até vou interromper, porque eu tenho 8 perguntas sobre obesidade para fazer contigo. Não, depois a gente vai falar mais a fundo disso. Mas a minha preocupação nesse momento é esclarecer para o ouvinte, né, que está nos acompanhando, a questão justamente desses centímetros, 80 e 90 centímetros. Como é que ele mede isso aí? Ele pega uma régua dessas de escola mesmo? Com régua é difícil, né? Com régua é difícil. Ele pega uma fita métrica. Toda nossas senhoras, né? A mãe em casa sempre tem uma fita métrica, né? É por isso que eu te digo, porque, se eu não me engano, em algumas vezes eu vi em revista, ou mesmo na televisão, alguns aparelhos, tipo uma pinça, assim, que pegava aquela gordura, assim, né? Esse aparelho, Locatelli, é outra questão, é um outro tipo de medida, certo? Esse é um outro tipo de medida que também se faz, certo? Também se faz. Mas isso é para ver a obesidade. Tá? Isso é um dos critérios para ver se a pessoa está obesa. Isso se chama aí, é um glicômetro, para ver a quantidade de gordura no subcutâneo. Então, o cara pegando... Mede com fita métrica. Fita métrica mesmo. Fita métrica, aquela que a mãe usa para costurar, que a esposa usa para costurar. Aí medir a barriguinha. Mede a barriga, bota em volta da barriga, passa pelas costas aqui, né? Como se fosse um cinto. Como se fosse um cinto. E vê se mede 4 dedos abaixo do umbigo. Certo. Mede ali quanto é que dá. Se passar de 90 para o homem, passar de 80 para a mulher, já convém fazer essa averiguação. Medir a pressão e fazer os exames de sangue da diabetes e dos 4 tipos de colesterol, né? Para a gente confirmar se existe uma complicação maior ou não. A galera aprovou. Rádio Frequência.